Olá pessoal, eu sou o Marcos Queiroz, estou aqui para mais um vídeo, dessa vez não é de resenha propriamente, de livro, mas falando dos livros que eu tenho aqui sobre a aura humana, um assunto que eu gosto muito de falar e tenho já vídeo aqui, né, no canal, vou colocar aqui para vocês no card, né, um vídeo que nós temos aqui no canal já falando sobre esse assunto. Fiz até um corte desse vídeo para poder ficar mais curto, que foi de uma palestra em si, né, e trouxe aqui para vocês uma série de livros que eu usei para estudar sobre esse tema, que é um tema que tem várias obras, vários trabalhos e também vários desdobramentos, e acho que ele permite a gente entender muitas questões da nossa psicologia, ajuda a gente também a ter atitudes práticas, principalmente quando a gente lida com as cores das auras e com a vibração, o entendimento das auras em si, o conhecimento delas, o que elas são, como elas são, em que níveis elas atuam, porque a aura humana, quando a gente chama assim, a aura humana, não é uma só, né? Na verdade tem a aura etérica do plano físico, tem a aura astral do plano astral, a mental, etc. Por isso que vocês vão ver que tem um livro ou dois que falam da aura não como no singular, mas auras humanas, né? Entender isso e saber como que essas cores podem nos ajudar, mesmo a gente não enxergando a aura, e mesmo a gente não tendo também um conhecimento tão profundo, como que isso pode ser útil para a gente no nosso restabelecimento, na nossa cura de alguns problemas, e também na nossa autoproteção, na proteção em relação ao ambiente, e também em relação a outras emissões de pensamentos de outras pessoas, e também para que a gente evite também atuar negativamente com outras pessoas a partir do conhecimento das auras, certo? Então, pessoal, logo depois da vinheta veremos isso aí. Segurem aí. Bom, eu vou dividir esta relação de livros que nós temos aqui para trazer em 4 partes, né? Então, todos aqui comigo. A primeira parte é de livros que são mais genéricos, que falam da aura, mas falam também das energias, falam da aura como parte do seu conteúdo, não como um conteúdo integral, né? Outra parte que a gente vai dividir é de livros que falam sobre as vibrações, as cores em si, da aura, sem falar muito da aura propriamente, mas aprofunda muito na psicologia das cores, na cromoterapia, etc, etc. Num outro momento vamos mostrar vários livros sobre a aura, que são dentro de uma perspectiva científica, esotérica, espiritualista, etc, em várias abordagens diferentes, algumas delas até repetidas e outras complementares, outras até contraditórias. Vamos mostrar isso para vocês, não vai dar para falar detidamente sobre cada livro. Talvez a gente possa até fazer uma outra palestra ou alguns vídeos pequenos, mais curtos sobre a aura, falando sobre esses livros especificamente, até destrinchando um pouco mais aqueles livros que valerem a pena falar, ou destrinchar, ou trazer o conteúdo deles, né? E em última parte vamos falar dos livros que eu recomendo, que eu acho mais importantes, alguns deles vindos da teosofia, onde tem o conceito de aura que eu acho mais verdadeiro, mais coerente na minha concepção, certo? Então eu começo com este livro aqui, que é O Homem e os Imponderáveis, Ciência Moderna e Ciência Oculta, de André Guéret, né, e Pierre Oudinot. São 2 franceses que falam de várias partes do corpo que são invisíveis, imponderáveis, porque são, digamos assim, não podem ser penetradas, porque não são sólidas, né, e tal. Então, fala da aura em si, né, como ela funciona, como ela atua, de que ela é constituída. Então, por isso que eu acho interessante esse livro. Tem este outro aqui, que é Energia Sutil. Energia Sutil é de John Davidson. Ele fala de várias energias que circulam no nosso organismo, no nosso físico, e no mais sutil ao mais denso. Então, também inclui o assunto da aura. Este é um livro que eu falei aqui para vocês algumas vezes. Ele está assim com uma aparência não muito boa, porque recebeu sol quando não devia, né? Ainda quero ver se eu encontro uma edição melhor dele, mas Experiências Psíquicas Além da Cortina de Ferro, de Sheila Ostrander e Lynn Schroeder, da Cutrix. Esse livro aborda
muitas questões. Ele até já foi pedido aqui no canal por uma pessoa para a gente abordar mais sobre ele. Vamos fazer mais alguns capítulos desse livro, porque quando a gente faz resenha de livro, não dá tempo de falar do livro todo. Alguns livros a gente faz só de alguns capítulos, e deste livro eu já fiz de um capítulo aqui, que foi da parte da astrologia vista pelos russos, mas eu pretendo também falar um pouco mais da parte do corpo bioplasmático, da aura em si, do efeito Kirlian, e é justamente sobre essa questão do efeito Kirlian que fez com que eu separasse ele também para trazer aqui para vocês, porque quando fala do efeito Kirlian, está falando da aura, da fotografia da aura, etc. Né? Este outro aqui é de cromoterapia, é de René Nunes, A Cura Através da Cor. Eu considero aqui um dos melhores livros de cromoterapia, talvez também um dos primeiros que eu li, e considero ele válido porque ele não só trabalha dentro de uma perspectiva espírita, espiritualista, e utilizando chakras, mostrando como que você pode atuar com as cores, e o significado das cores em si, na aura, e as cores que nós emitimos para uma pessoa no momento que nós realizamos um passe, uma magnetização, uma energização na pessoa. E isso é interessante porque você passa a ter um conhecimento melhor e entender o que é que pode ser feito em termos de estudo de cores e emissão de cores, pensamento dessas cores no momento de emitir as vibrações. Então ele é muito válido também. Este outro que é o desenvolvimento espiritual, a descoberta dos mundos invisíveis e as antigas escolas de mistério, de White Eagle. Este livro, entre outras coisas, fala de muitas abordagens interessantes, e principalmente todas elas embasadas nas escolas de mistério, que é um assunto que vamos abordar aqui algum dia em algum desses vídeos. Ele tem um capítulo, que é o capítulo 2, que fala da aura humana. Muito boa a abordagem dele, apesar de ser um capítulo só, ele aborda de uma maneira bem coerente, bem verdadeira. E eu também trouxe aqui 2 livros que são com um título mais ou menos parecido, né? Aliás, mesmo, né? Anatomia Esotérica, um de Douglas Baker, né? Da Mercúrio, e Anatomia Esotérica, O Corpo como Consciência, de Bruce Burger. Então, os 2 livros falam sim da aura, falam das auras, no caso, né? Porque se fala da anatomia esotérica, ele fala dos vários corpos, e aí eu já estou, de certa forma, dando já um spoilerzinho, dizendo que a cada aura que eu falei, né, que são auras, é uma emissão, é uma irradiação, ou um alongamento maior de um dos corpos que aparece para um vidente como aura. Fora o caso da aura etérica, que realmente é algo que emite, né, dos poros, como se fosse o equivalente aos poros do nosso corpo. Na aura etérica também tem uma emissão, por isso que no efeito Kirlian a gente vê aquela aparência de algo como se fosse a chama de um fogão, na boca do fogão não sai dentro daqueles furinhos da boca do fogão não saem aqueles jatinhos. Então, de certa maneira, é algo parecido que acontece na emissão da aura etérica, né? Bom, eu trouxe aqui também uma série de livros, né, que eu já vou deixar aqui todos na minha mão, são esses livros todos aqui, que são ligados à cor das auras, né? A cor como cor de aura, mas até também como cor de ambiente, cor da roupa que nós usamos, que, de alguma forma, o fato de nós estarmos vestidos não muda assim algo tão radicalmente, mas a gente escolhe as roupas também em função disso. A cor que a gente quer usar, de certa maneira, tem a ver com a emoção que a gente está vivendo naquele momento, ou ela reproduz aquela emoção, ou ela tenta compensar, dependendo da atitude nossa, que seja de não estar muito afeito a se recuperar, ou não já com atitude de tentar sair do estado que não seja tão bom. E quando é um estado positivo, também a pessoa reproduz de alguma maneira usando uma roupa com a coloração correspondente. Então eu trouxe aqui para vocês esse livro, né, de Linda Carter e Yvonne Martini, que é A Vibração das Cores, um livro bem fininho e tal. Ele é muito interessante porque ele aborda as cores de uma maneira bem tranquila, bem assim, fácil de entender, bem ilustrada. A Linguagem das Cores é um livro que eu usei não só até para questão espiritualista, mas também para arquitetura, quando eu comecei a dar aula sobre plástica, né, que é a parte da teoria das cores na arquitetura, a criatividade das cores na arquitetura, de René Lucien Rousseau.
a energia, o simbolismo, as vibrações e os ciclos das estruturas coloridas. E aí ele tem aqui uma abordagem envolvendo até a próprio interior também e tal, vestimenta, roupas, simbolismos e tal. Eu quero dizer a vocês assim, que como eu falei, assim, as cores elas têm várias oitavas, como na música, né? Então a parte que nós vemos só é a oitava, né, das cores, né, do espectro luminoso dentro de uma faixa do espectro visível, mas existem oitavas acima e oitavas abaixo. Então essas da oitava visível por nós, elas nos afetam dentro de uma vibração específica em que ela pode atuar, né, a nível corporal, né? Por isso até a roupa que a gente veste tem uma emissão, mas é uma atuação muito sutil mesmo, muito assim, digamos assim, talvez insignificante, mas ela atua como cor na perspectiva que nós vemos, né, determinada cor, vermelho, amarelo, azul, verde. A gente tem um efeito psicológico, né? Então o efeito dela é mais psicológico do que propriamente físico, fisiológico, biológico, mas não deixa de existir, até em livros que não são esotéricos, que eu tenho aqui, eu tenho vários livros sobre cores que não são espiritualistas, mas eles abordam o efeito fisiológico das cores, né? No momento em que nós enxergamos e como isso interfere, por exemplo, quando a gente vê um vermelho, o nosso metabolismo acaba acelerando, né? E por isso que o vermelho, o laranja é muito usado nos restaurantes para poder estimular a fome. Não é que, equivocadamente, como dizem aí, que a cor faz com que a gente tenha fome. Não existe isso. O que existe é assim, a gente está com fome e a cor aumenta o metabolismo da gente. E aumentando o metabolismo, a gente acaba conseguindo ter uma fome, aumentar a nossa fome, porque a cor visível dentro desse espectro da oitava que é visível a nós, ela nos afeta deste modo psicológico. Agora, nas oitavas acima e nas oitavas abaixo, elas atuam diretamente na nossa aura, porque acaba sendo na frequência dela. Então, é por isso que é importante a gente entender isso e entender que, por exemplo, em alguns casos, adianta a gente mentalizar uma cor, respirar fundo e essa cor tomar a nossa aura, sabendo que cor é essa e que cor que efeito a gente quer dar nesse estado mental nosso, nesse estado emocional, né? E o fato de estar num ambiente que seja de determinada cor predominante, isso vai interferir porque vai ser mais fácil da gente visualizar, a gente não precisa nem de um esforço na mente, né? Com uma forma de pensamento para tentar provocar a cor, mesmo ela não estando no ambiente, né, e conseguir o estado que a gente quer. Então, a presença da cor no ambiente já vai favorecer esses estados, essas alterações dos estados. Este livro aqui, Conhece-te através das cores, Marie-Louise, ele vem com umas cartinhas, que estão até ali na minha estante, que fazem com que a pessoa escolha primeiro as cores que ela prefere, que ela gosta mais, e estuda um pouco da psicologia da pessoa a partir dessas escolhas, né? E também trabalha essa questão da cromoterapia, porque as escolhas pessoais são importantes, né, nessa questão, né? Aqui a gente está vendo um encarte que vem junto com o livro, né? Conhece-te através das cores, e aí tem assim, mostrando até um pouco da parte colorida que o livro não traz, mas nesse encarte aqui vem tudo que precisa, né, de informação de cores, para falar sobre as cores primárias, secundárias, etc., e toda a teoria sobre isso, né? Este outro livro de Theo Jumbel, que é um autor que, na verdade, eu tenho 2 livros dele, que é o Forma, Som, Cor e Cura, a energia curativa através das cores. O interessante desse livro é que ele aborda tanto cores como formas e sons e tudo que você imaginar de a ligação que possa existir com as cores, e mostrando como elas interagem, como essas questões interagem e fazem uma analogia enorme entre elas, e mostra como elas se integram e como elas também não se harmonizam muito bem quando é forma e cor, digo, som e tudo mais. Então, é um conhecimento muito profundo. Talvez ele é um dos que também trabalhou muito a questão das glândulas endócrinas relacionadas aos chakras, algo que a gente vê que Alice Bailey trabalhou também no seu livro, né, de cura esotérica. Então ele tem uma relação muito forte também com esses assuntos esotéricos, né? Este outro do Dr. Morton Walker, né, O Poder das Cores, acho que está dando reflexo, né?
Então, O Poder das Cores, As Cores Melhorando Sua Vida, da editora Saraiva. Então, é um livro também de um médico, né? Então, mostrando como as cores podem servir como tratamento terapêutico, então, é de cromoterapia. E esse, um dos mais novos que eu adquiri sobre cromoterapia, que é o nome Cromoterapia, o Segredo das Cores, de Val Capelli. Muito legal esse livro, muito bom, muito assim, complementar as informações que nós temos, porque ele traz pesquisas novas também, feitas com pacientes. Então, é livro também para se estudar bastante, quem quer aprofundar no assunto. Manual de Cura pelas Cores, de Pauline Wills, é um programa completo de cromoterapia, tanto quanto o outro. Esse também traz muita pesquisa, muito trabalho feito em cima dos autores anteriores, e esquemas, como eu falei, né? Esquemas até, por exemplo, esse aqui é um esquema de Theo Gimbel, que está sendo aqui reproduzido. Eu falei para vocês nesse instante aqueles livros falando forma, cor, som e tudo. Ele fala muito dessa interação com a coluna, e então você vê que ele aqui já traz aplicações também e tudo mais, aprofundando ainda mais o material de Theo Gimbel, né? Este livro eu comprei, na verdade, por uma razão acadêmica, né? Trabalhando um curso sobre cores que eu estou preparando para esse ano, dentro do curso de arquitetura mesmo, e descobri esse livro aqui, que na verdade é Psicologia das Cores, de Cassiane Ferreira, que eu separei aqui um trecho que ele já fala da aura também. Então ele já está, apesar de abordar sobre teoria das cores, ele fala de radiestesia, de aurímetro, de efeito Kirlian, da relação das cores e cristais e tal. Então ele vai mais além somente do que a informação da teoria das cores tradicional, acadêmica, etc. Certo? Bom, eu disse que no item seguinte eu iria abordar os livros que eu falei da primeira parte já, que é dos livros gerais, genéricos, etc. Já a outra parte dos livros que tratam sobre cores, vibrações, som, formas e tal. E agora vamos falar dos livros que são mais científicos, mas que também tem um toque esotérico, mas que são específicos de aura, né? Da aura humana. Então começa com esse que dá nome a exatamente a temática, que é A Aura Humana, de Walter Kilner, talvez o mais importante livro, porque foi o livro que começou um estudo científico mesmo da aura. Então ele é um autor que começou até a utilizar uma tela específica lá, criada por ele, né? O Kilner, ele criou uma tela a partir de elementos químicos, corantes, etc., que permitia a pessoa enxergar a aura humana, mesmo quem não tivesse clarividência e tal. Depois ele também descobriu que isso afetava negativamente a visão, então ele começou a reduzir, diminuir, porque ele viu que estava prejudicando a visão dele, essa utilização da tela, mas ele teve tempo suficiente ao fazer esse tipo de experimento de detectar muitos conhecimentos sobre aura. Então ele tem ilustrações interessantes mostrando a forma da aura em si, né, das pessoas, né, dos adultos, das crianças e tal, então do homem, da mulher, e algumas informações específicas que são bastante ilustradas aqui, tentando esclarecer detalhes sobre a aura humana. Então, esse é um primeiro dessa etapa, dessa parte dos livros, mas tem uma série. Esse é o que eu falei para vocês, que tem o título de Auras, né? Auras Humanas, né? Quase o mesmo título, só que no plural. Onde o abstrato se cruza com o concreto, né? De Colette Tiret. Então esse é um pouco parecido com o outro que eu mostrei, mas em vez de o estudo ser feito através da tela que eu falei, né? Essa tela etérica que ajudava a ter uma visão da aura, ele já utiliza a evidência da autora, que é clarividente, enxergava a aura e permitia dizer para a gente detalhes. Ela, por não ter um domínio tão grande do conteúdo em si, ela falava a partir do que ela via, mas só isso já era uma experiência empírica muito importante, muito útil para esse tema. Depois nós temos outra que também enxergava, que era Ruth Berger, A Aura e Suas Cores, da editora Pensamento também. Então a gente tem aqui uma pessoa que também vai descrever detalhes da sua experiência, né, com a visão da aura. Aí a gente tem aqui Lawrence J. Bendit e Feb D. Bendit. O corpo etérico do homem, a ponte da consciência.
Também está gasto aqui com o sol, né? Mas esse eu comprei em sebo, então já veio assim mesmo. É um livro que traz muito a questão científica, traz muito a visão do efeito Killian, do corpo bioplasmático, do entendimento, né, da aura, como uma aura etérica. A gente precisa entender isso, que na verdade muitos consideram dentro do espiritismo que é a aura do espírito, ou a aura do perispírito, ou a aura da alma. O que a gente tem que entender é que o que é visto mais facilmente pelos videntes é a aura etérica, que é essa aura mais densa que está no corpo físico, né? Que está no plano físico, né? Ela está tendo um corpo que corresponde ao físico, porque o duplo etérico, como o nome está dizendo, reproduz exatamente o nosso corpo, só que num nível de sutileza maior, etéreo, e como eu disse já, emite umas irradiações de uns 5 centímetros ou mais, ou até menos, a depender de quando exista uma vitalidade menor, ou quando exista uma anestesia, quando a pessoa fica com o braço dormente, essa aura etérica, ela diminui, porque ela diminui a sensibilidade naquela parte em que está dormente, ou quando você toma uma anestesia local, naquele local da anestesia, a aura fica toda reduzida por conta da insensibilidade daquele local. Então isso tudo é a aura etérica. Mas existem também as auras que estão nos outros planos, né? A aura astral, que reproduz a emoção, né? Que é como fosse o próprio corpo astral avançando sobre o nosso delineamento do corpo físico, né? O outline do corpo físico. A aura mental maior ainda, e a aura mental ela tende a crescer à medida que a evolução acontece. Então é possível a um vidente que consegue ter uma visão mental, que é a que permite ver a aura mental, ele consegue ver até o grau de evolução do indivíduo, porque quanto mais o indivíduo evolui, maior é a sua aura mental. As outras auras, como a astral, etérica, etc., elas não mudam de tamanho a depender da evolução. A aura astral ela muda de acordo com a emoção, não de tamanho, mas de cor, né? E às vezes até dando um movimento dela. A aura mental, ela de certa forma tem uma correspondência analógica de cores, só que as cores que são reproduzidas da aura astral na aura mental são cores mais sutis. As cores da aura mental são muito mais sutis, muito mais delicadas e brilhantes, porque elas são de um plano mais sutil. E, diga-se de passagem, como eu já dei a entender pelo que eu falei aqui já até agora, só quem consegue ver a aura mental é quem tem visão mental, e quem tem a visão mental vê a aura mental, a aura astral, a aura etérica. Mas quem tem uma visão astral não vê a aura mental, vê a aura astral e vê a aura etérica. E tem pessoas que só veem a aura etérica, tem uma clarividência, uma vidência mais restrita, mas de qualquer forma já consegue ver a aura que nos permite, que permite nos revelar a nossa saúde, que é a chamada aura da saúde, né? O próprio estudo dos efeitos Kirlian, né? A fotografia Kirlian mostrou isso, que a máquina registrava uma perda de luz, de luminosidade da aura quando nós estamos com algum problema de saúde, e esse problema pode ser local ou geral. E isso tanto um problema local como um geral pode ser detectado através da fotografia Kirlian. Temos ainda este livro, O Mistério da Aura Humana, de Ursula Roberts. A Editora Pensamento tem vários livros, né, da aura. Eu não tenho todos sobre aura da Editora Pensamento, mas tem um grande número, porque quando eu preparei uma palestra para esse assunto, eu acabei adquirindo. Então, observe a aura e aprenda. Então, esses livros todos ajudam a gente a exercitar também a possibilidade de enxergar a aura ou sentir a aura, né, usando alguns recursos da nossa sensibilidade. Este outro que não é um que assim eu trago tanto assim uma indicação muito forte, muito veemente, porque ele é muito pessoal, ele mostra uma representação da aura que a gente não vê nos outros livros, né? Mas parece muito também com a aura de um livro que eu vou falar daqui a pouco, que eu recomendo muito também. Então, por isso que eu acabei trazendo ele para vocês, porque pode ser realmente que seja uma percepção mais acurada, que possibilitou a pessoa trazer informações novas, né? O Manual da Aura, com a interpretação de 36 cores e vários exemplos práticos.
a representação, uma coisa que também me deixou um pouco distante de aceitar plenamente, é o fato de as representações serem sempre em formas de círculo, né? Claro que isso pode ser que seja só para poder ilustrar e ficar mais fácil de representar, né? Então tem reprodução em cores de 7 diagramas áuricos. Aí a gente tem aqui algumas representações que mostram formas de pensamento de alguma maneira, né? Que apareceram para a pessoa na vidência. E acredito que isso possam ser realmente formas de pensamento que foram estruturadas e na hora de representar foram feitas assim como bola para poder facilitar, para simplificar, mas a gente sabe que a aura humana, por conta do próprio formato humano, precisa ser mais ovalada, alongada, né, tal, no sentido vertical, mas isso é só uma questão de capricho que a gente está analisando aqui, e acho que tem coisas que realmente batem com o trabalho que a gente vai ver daqui a pouco aqui, de Dora Kuntz, né, que eu vou mostrar a vocês daqui a pouco, né. As cores da nossa alma, né, aquilo que eu falei para vocês, né, na verdade, não considero como a cor da alma em si, né, mas se quiser, dentro de uma metáfora, dizer que é algo que vem de lá, né, então é algo que vem de lá da essência da alma humana e aí vai se transmitindo, tudo bem que a pessoa até use uma terminologia como essa, né? É de Ingrid S. Kras von Hohr, né? Um guia para as cores da aura e dos chakras, né? Então, aqui é um livro que traz também ilustrações e muitos detalhes, muitos enriquecedores, alguns que são correspondentes aos textos da teosofia que a gente vai falar daqui a pouco, e outros não, mas sempre acaba enriquecendo a gente de informações, e a gente tem que lembrar sempre que na própria fala do Leadbeater, que eu vou falar para vocês daqui a pouco, que trata da aura também de uma maneira bem séria, ele fala que existem videntes que enxergam em níveis diferentes e até enxergam cores com pequenas variantes. Eu aí, já não é ele dizendo, mas eu acho que pode até existir algo similar a um daltonismo, fazendo com que as cores possam alterar por conta de uma redução de frequência, porque se você reduz dentro até de uma escala, lembrando até da escala musical, se você não reduz uma oitava inteira, você acaba alterando cores, né? Assim como você quando reduz uma música que está sendo tocada em uma nota aí, e tocando em outra, você altera toda a relação das notas e aí você pode passar a ter uma alteração na frequência também, né, nos comprimentos de onda e na frequência. Bom, esse livro, As Cores da Tua Aura, de Leah Sanders, também da editora Pensamento, a importância da aura e dos chakras para o conhecimento de si mesmo. Não é à toa que muitos desses livros falem da aura e falem dos chakras também, porque os chakras têm uma relação muito forte com a aura, né? Então, até muitas cores que aparecem na aura astral são em função da relação que a gente tem do chakra etérico e o chakra astral, por onde passam energias para lá e para cá, né, tanto do físico para o astral quanto do astral para o físico, e aí é a demonstração da emoção acontecendo, porque a aura etérica em si não tem variação de cores, né? Quando se criou um estudo mais colorido da aura, das máquinas Kirlian, ela trouxe assim, um amarelado em alguns momentos, um azulado em outros, que era um reflexo de você pegar o efeito corona, né? Corona, de você tentar reduzir a frequência de uma aura muito mais sutil dentro de uma faixa do espectro luminoso, e aí acabava tendo relações com cores, mostrando faixas de cores que ajudavam a gente a interpretar. Mas isso não é a cor verdadeira que poderia ser vista como vidente, por um vidente. Então, por isso que, em si, alguém que enxerga a aura etérica, ela vê uma coloração meio azul-violetada, mais azulada escura, acinzentada, ou mais violetada e clara, dependendo do nível de saúde, do nível de elevação do indivíduo, né? Principalmente da elevação do corpo, das funções biológicas da pessoa, né? Porque a gente sabe também que o corpo pode ser mais evoluído ou menos evoluído de acordo com a alimentação, de acordo com o que a gente circula de energia com eles, né? De prana, etc, etc. Bom, tem esse outro que é Você sua aura, Você e Sua Aura, aliás, de Joseph Ostrom, né, da Ground. Também é muito interessante porque ele tem bastante questões práticas, né, falando sobre ele, e tem as cores, os significados, tem algumas ilustrações, misturando foto com pintura,
Tal. E por último, dentro dessa sequência, nós temos esse livro, né? Johannes Fieslinger, o que eu mais gosto dessa sequência toda, fora o primeiro de Walter Kilner, né? Que é Fotografia das Imagens da Aura, olhando as cores de sua aura. Já mostra aqui, é da editora Ícone, ele mostra um conhecimento mais amadurecido, porque fala até dos chakras aqui, relacionando com a aura também, tudo como eu falei para vocês antes, né? Mas ele no final também mostra algumas ilustrações coloridas de um equipamento que foi usado de biofeedback na coloração da aura para detectar essa cor a partir desses experimentos. Na verdade, você usa a mão ou o dedo para poder indicar a coloração da aura, fazendo uma equivalência, né? Mostrando que se o dedo está com uma determinada cor numa faixa, num trecho, a aura também vai ter uma correspondência dentro do holograma áurico, né? Que é assim, a parte contém o todo contém a parte. Então, seria algo do tipo como você, utilizando videntes que estariam fazendo esse tipo de análise, né? Que parte onde você tem uma fotografia do dedo, polegar, corresponderia à aura no corpo todo. Ou então a mão inteira fazendo o mesmo efeito, né? Tentando mostrar a reprodução de tudo isso. É um pouco aquela questão de que você pode conhecer o todo a partir da parte, qualquer parte que você olhe, né? Por isso que existe a iridologia, que você consegue perceber a sua saúde através da íris. Existe a auriculoterapia, que você pode aplicar acupuntura auricular em qualquer ponto aqui, porque vai estar interferindo, né? A reflexologia também, você pode atuar no pé, na mão da pessoa que reproduz alguma parte do corpo. Da mesma forma, a aura tem essa reflexologia, mostrando que a parte reproduz o todo, principalmente se você faz fotografias desse tipo. Bom, nessa fase final que nós temos, eu trouxe aqui alguns livros de teosofia, ou de outros também assuntos, não, todos são de teosofia. A gente tem aqui Irving Cooper, um livro da editora Teosófica, Teosofia Simplificada, e aí a gente tem uma parte, né, toda sobre a aura humana. Então é interessante, né, tá vendo? A aura e a alma. Então repare que aqui não é a aura da alma, é a aura e a alma. Então mostra justamente as várias facetas dessa aura, e esse livro é um recomendado. Ele não aprofunda, porque ele trata de vários temas de teosofia, mas como a aura humana foi muito abordada por Leadbeater, traz aqui informações que são coerentes com os livros trazidos por Leadbeater. E aí, já que eu falei de Leadbeater, eu trago agora o primeiro livro de Leadbeater sobre aura. Um livro que não foi publicado em português, eu estou com ele aqui em espanhol, A Aura Humana. Ele, dentro desse livro, tem um outro artigo de Leadbeater, está meio com reflexo, né? Mas tem um outro artigo de Leadbeater, que é Os Anais Acásticos. Como são textos pequenos, eles foram publicados por essa editora aqui, Humanitas, foi publicado num livro só, né? Eu tenho até um outro também que eu achava que era um livro diferente por causa do título, A Aura Humana e Sua Natureza e Funções. Na verdade, foi até o título que eu dei à palestra que eu fiz lá na Sociedade Teosófica no Brasil sobre a aura. Então, ele tem, mas você vê que é o mesmo livro. Aqui tem os Anais Acásticos também. Fiz muitas anotações nesse e acabei comprando esse, e aí deixei por conta de, quando precisasse fazer umas fotografias ou algumas coisas, alguns scanners, eu faria daquele que estava sem os apontamentos, sem os registros, né? Este outro livro que traz quase tudo que tem no outro, nesse outro que eu falei, de Leadbeater, O Homem Visível e Invisível, um estudo das variações da aura dos diferentes tipos de indivíduos. Neste livro aqui você tem o conteúdo que é usado dentro da teosofia, né, com ilustrações, mostrando algumas situações de aura, da aura astral, da aura mental, né, e tal. Então, de acordo com as emoções que acontecem, como a aura vai se modificando. Então, esse livro que tem estampas que tentam chegar o mais perto possível da visão que o Leadbeater tinha dentro da sua clarividência. E esse poderíamos dizer que é o livro que serve aos teosofistas para o entendimento da aura. Ele tem um parceiro logo do lado dele aí, assim, que
formas de pensamento, mas que hoje está se chamando mais formas de pensamento, que é parceiro próximo, que trata justamente das formas que aparecem emitidas pelo nosso mental e astral, quando combina emoção e pensamento. Às vezes algumas formas são só mentais, outras só emocionais, só astrais, mas grande parte das vezes é astromental, que é juntando o astral e o mental. Esses livros são parceiros, eu aconselho sempre a leitura dos dois juntos. Eles têm até algumas tabelas em comum, porque quando fala das cores, ele também está tratando da mesma tabela e está tratando da mesma questão de como as cores, o que representam as cores, quais o significado das cores que são emitidas na nossa aura e também nas nossas formas de pensamento. Este é um outro que eu considero continuação desses dois que falei nesse instante, que é de Dora Van Gelder Kunz, que é uma espécie de discípula de Leadbeater, né? Aprendeu a usar sua clarividência com ele, a aura pessoal, com 19 ilustrações coloridas. Se Leadbeater não mostrava os chakras, né, junto com a aura, para não complicar, para não confundir, ela aqui já faz uma abordagem dos chakras, né, também, e ela mostra a presença dos chakras e mostra algumas ilustrações, que eu estou tentando achar aqui sim, da aura de pessoas. Então ela pega casos específicos. Quando a gente vê as ilustrações de Leadbeater, a gente encontra casos genéricos, né? Então você, quando vê assim a aura astral, a aura mental que ele cita, parece que todo mundo tem aquela mesma aura, mas ele explica que não, que na verdade ele mostrou ali um exemplo de uma pessoa evoluída, uma pessoa menos evoluída, uma pessoa de evolução média. Então foi um pouco assim mostrando esses graus de evolução dentro da ilustração da aura e a partir da experiência que ele tinha vendo essas auras e tentando reproduzir através do artista, né? Aqui a gente já percebe uma outra realidade, quer dizer, pessoas de idades diferentes, pessoas com afazeres diferentes, com graus de interesses diferentes, como isso reflete na aura e como isso fica em termos de desenho, lembrando muito o que o Leadbeater faz no dele, diferente na expressão, porque o artista que fez aqui foi diferente, mas mostrando alguns elementos novos que não tinham lá, formas de pensamento, um cinturão verde que tem no meio que está associado à nossa adaptabilidade, à nossa capacidade de sermos autônomos. Então ela diz até que existe um hemisfério, né, e isso seria o equador da aura, e acima desse equador tem o hemisfério superior e o hemisfério inferior, e muitas cores, né, vocês veem que as cores abaixo do equador são mais escuras, as cores acima são mais claras, porque refletem mais justamente os níveis mais sutis dos nossos sentimentos, né? E está associado também à sequência dos chakras. Aqui estão representados os chakras, apesar de eles estarem aqui, ela disse que colocou nas extremidades para não confundir, né, com formas de pensamento. Então todas as auras elas apresentam os chakras colocados nas partes, nas bordas, justamente para evitar essa confusão. Mas ela tenta, de alguma maneira, refletir o que ela vê e, de acordo com as diferentes atividades profissionais, as situações vividas, emocionais e também físicas, problemas de saúde com o uso de drogas ou com o uso de algum alimento não muito adequado, ela mostra como que isso interfere. Então, eu sugiro esse livro muito, muito, muito mesmo para quem está querendo aprofundar com mais segurança, com uma autora que realmente vai trazer informações positivas, né? E coerentes e verdadeiras e mais aceitáveis, né? Ela ainda tem esse outro livro, que é uma compilação de de textos de outros autores também, mas ela tem aqui alguns textos, e nos textos que ela aborda, ela fala de novo sobre a aura, fala mais detalhes, fala dos chakras, porque ela também tem um livro de chakras junto com a outra autora, e ela fala que aspectos espirituais das artes de curar. Então ela aqui fala também da terapia, do toque terapêutico, né, e tal, e do uso aplicado, né, desse conhecimento dela da aura, que muitas vezes depende, outras vezes não depende da clarividência dela ver. Então por isso que é interessante a gente aprofundar isso, para que a gente possa fazer uso também quando necessário, né, mesmo a gente não tendo clarividência. Bom, para que vocês não digam que aqui eu não trouxe alguma coisa de conteúdo, diante de todos esses livros que a gente viu aí, falando sobre
a aura humana com cores, etc. Eu posso fazer uma visão geral, né, a partir do que Leadbeater disse, Dora Kuntz também, que quando a coloração azul aparece na aura, em geral diz respeito à devoção, à dedicação a uma causa nobre, ou uma causa que nós consideramos nobre, aí aparece dentro dessa perspectiva, até um trabalho profissional também que a gente faz com nobreza, com atitude de esperança, de fé, de realidade, de realização, de fazer alguma coisa, um benefício social, vai aparecendo a coloração azul, e coisas dentro de mais ou menos esta realidade, também a coloração azul vai aparecer. Bom, a coloração amarela surge quando é uma atividade intelectual, né? Então, uma ação mental bem assim atuante, mental consciente, né? Também com muitas ilustrações, mental concreto, né? Então, quando aparecem imagens concretas, não quando existe algo mais intuitivo, porque aí tende um pouquinho para o rosa, o violeta, um pouco porque já está puxando para um intuitivo, né? Mas até uma atitude celestial, uma sensação de estar no céu, porque a gente sempre associa o mental ao intelectual, mas a gente tem que entender que o mental é um estado mais elevado do que o astral, mais elevado do que o emocional. Então ele é o céu, vamos dizer assim, os vários céus que a gente tem. Quanto mais claro esse amarelo, mais celestial é e mais luminosa é a pessoa. Então, por isso que um vidente enxerga uma aura amarela bem luminosa e bem forte, né, quando ele tem essa percepção da visão mental. E quando aparece uma cor mais esverdeada, ela está associada, digamos, a uma adaptabilidade, a uma maturidade, a uma autonomia, como eu falei, que é um verde que vem do chakra cardíaco e está um pouco daqui da área do coração para baixo. Então, entra um pouco nesse trecho da cintura para baixo, do coração para baixo, entre a cintura e o coração. Então, é aí onde poderá ter uma faixa mais verde, né, maior ou menor, de acordo com o grau de autonomia que a pessoa traz. E isso é o equador da aura, e isso também delimita também o que está abaixo e o que está acima dessa aura, né? Se for um verde mais escuro, tem a ver com medo, porque é o excesso de segurança, de preocupação, de proteção com as coisas que estão à volta. E também se tiver um toque assim de vermelho, às vezes, uns pontos escuros, malícia, quando a pessoa está querendo usar a sua digamos, experiência ou sua maturidade para enganar ou para fazer algo negativo para o outro. Então ela pode ser cautela, precaução, ou pode ser preocupação e algo malicioso que a pessoa tente fazer para com o outro, né? Então, também pode chegar o egoísmo, né, quando está um verde acinzentado muito baixo. E o vermelho geralmente é raiva, é paixão, é uma emoção explosiva, e quando ele vai clareando, esse vermelho vai virando uma emoção de sentimento, de afeto, né? De prazer de estar com o outro, de prazer, do dualismo, né? Com o outro, da polaridade. Mas existe também um amarelo quando tende para o claro, ou juntando o amarelo com o vermelho, a gente tem o laranja, que vai dar uma sensação de orgulho, né, de prazer também. Uma pessoa que saboreia um alimento, em geral, produz uma coloração alaranjada na aura humana, né? O rosa, né, afeição, mas o laranja já é uma coisa mais de emoção, de prazer, de poder, de sensação de estar fazendo algo que faz por conta, porque quer fazer em si, né? E a gente tem também quando há manchas escuras no rosa, geralmente é uma sensualidade, muitas vezes não muito sadia, né? Mas a sensualidade do rosa mais puro, etc., ela é sadia e é algo que não deve ser reprimido, não deve ser recriminado, mas em alguns momentos a coloração tende para um escurecido, né, com pontos escuros, e é quando justamente tende para um lado não muito saudável da relação. E também o marrom, que já tem uma ideia de avareza, né, de egoísmo mais em relação ao bem-estar e a segurança financeira e tal. Então, são coisas que acontecem e que a gente encontra nesses manuais no de Leadbeater. A gente encontra esses detalhes que eu estou falando todos para você, ele descrevendo em quadrados, né, que eu estou mostrando aqui para vocês verem, né, com a explicação do que é o significado de cada cor
dessa, né? Então é interessante que a gente estude isso, e como eu falei, pode ser que a gente não use no sentido de fazer uma semiologia da aura, ou interpretar a aura quando a gente enxergar essa aura, né, porque a gente não tem ainda essa clarividência. Se quiser, já pode se preparar para quando tiver e ter esse conhecimento guardado, registrado para ser acordado mais adiante. Podemos usar isso até em sonho, em algumas interpretações de sonho, como eu mesmo já fiz algumas vezes. Interpretei sonhos a partir dessas cores, de luzes que apareciam em volta de pessoas dentro de sonhos, né? Porque a gente, quando está no mundo astral, viajando em sonho astral ou em sonho mental, a gente vai ter essas cores visíveis para nós, né? Mas a principal utilização mesmo é para a gente entender que pode fazer a cor brilhar em volta da nossa aura, ainda que por pouco tempo, se a gente mentalizar a cor e respirar fundo. Isso foi um aprendizado que eu tive quando eu trabalhei com cromoterapia terapêutica durante algum tempo, com um grupo espírita que eu fazia parte, e a gente tinha um vidente que enxergava, né, essas cores todas e nos ajudava nessa, até tentando exercitar na gente se a gente estava conseguindo emitir as energias. Chegou um momento em que, até quando ele não podia estar, né, por alguma razão, a gente já sabia que já tinha um domínio maior da emanação das energias e também da criação da aura em volta de nós. Porque pense que se, em alguns casos, a gente ia em lugares onde a pessoa estava completamente tomada por determinadas energias subjugadoras, que muitos consideram como obsessão espiritual, outros consideram como auto-obsessão, mas a energia do ambiente era péssima. Imagine que a gente, ao entrar nesse ambiente, já teria que ter uma proteção pessoal, energética, e a gente também aprendia a fazer isso. E uma das proteções que eram mais fortes de fazer, apesar de durar pouco tempo, é quando você pensa na cor violeta, respira fundo, porque a sua aura passa a ter uma cor avioletada. Não digo a você que vai ficar totalmente violeta, porque as cores que já existem na aura, elas vão tomando um tom avioletado à medida que você pensa na cor vermelha e respira fundo. Mas por ser violeta e uma cor de alta frequência, ela não deixa passar nenhuma outra energia que seja de frequência inferior. Ela cria uma barreira psíquica, né? Uma autodefesa psíquica, como Johnny Fortune falava. Então, essa aura violetada que fica em volta da gente cria essa proteção, e a gente pode fazer isso quando entra num shopping, quando entra num lugar que a gente sabe que muitas vezes está com energia entrecortada. Não é que seja uma coisa negativa, interagir com pessoas, etc. Não, mas se você estiver fragilizado, pode ser que receba uma carga de energia e uma dor de cabeça venha, né? Dependendo da frequência vibratória sua, pode ser que essa dor de cabeça venha logo ou demore um pouco mais. Mas a gente não precisa se proteger somente de vírus ou de outras coisas assim quando está em multidões. E se proteger também não quer dizer que você esteja se sentindo separado das outras pessoas e que as pessoas são suas inimigas. Em alguns casos, sim, elas emitem energias negativas. Se você, sem querer, pisa no pé de alguém, você está recebendo ali uma energia negativa que a pessoa pode até, naquele momento de raiva, emitir e depois se arrepender, ou até nem ser algo tão significante para ela, mas naquele momento foi uma energia que chegou para você. Você, sem precisar tirar a sua paz, nem tirar digamos assim, a sua sensação de integração com os outros à sua volta, ou seja, sem tirar a intenção de ser irmão ou de ser fraterno com os outros, você simplesmente se defende, se protege, não emitindo uma energia para o outro, mas impedindo que uma energia que seja prejudicial a você chegue a você, afetando, prejudicando, né, seu estado energético sutil. Então, se a pessoa não se garante numa coloração violeta, porque realmente, para se proteger com uma coloração violeta, precisa toda hora estar mentalizando violeta e respirando fundo. Talvez uma cor azul, que também é de alta frequência, impede todas as cores entrarem, só não impede o violeta de entrar, mas aí o violeta entrando vai ser positivo, porque a cor violeta traz um benefício espiritual muito bom. Então, mentalizar o azul impede de você deixar todas as frequências mais baixas que o azul entrarem na sua aura, e é mais fácil de sustentar você por mais tempo uma coloração desse tipo. Se quiser também, o verde é uma cor que vem logo em seguida. Então essas cores mais frias, essas cores que
permitem você ter uma vibração maior, porque o vermelho é a cor com a mais baixa frequência, mais baixa frequência, mais alto comprimento de onda, então ela não protege ninguém, pelo contrário, ela cria uma permeabilidade total a essas energias. Mas as cores, à medida que elas vão tendendo para o violeta, né? Então aí você tem o laranja, né? Você tem o vermelho, o amarelo, o laranja, aí depois você tem, você tem o vermelho, o laranja, o amarelo, depois o verde, o azul anil e o violeta. Então, o verde, o azul anil e o violeta são as cores que ainda podem dar algum tipo de proteção para vocês, se vocês mentalizarem e criarem uma barreira psíquica em torno de sua aura, né? A coloração verde é muitas vezes utilizada por muitos porque é uma cor que é mais fácil de se conseguir sustentar por mais tempo, então vocês vão ter bastante tempo, e todas as cores acima dela também vão ser positivas, então você não deixa também passar energias que poderiam ser muito úteis para vocês. Então, criar uma aura de maturidade, de verde em volta de si, ajuda a nos proteger dessas cargas vermelhas, laranja e amarela que poderiam chegar para a gente, nos afetando, nos tornando mais raivosos ou criando emoções mais bruscas ou também problemas de saúde, né, subdiafragmáticas, né, do cardíaco para baixo. Então, gente, era isso que eu queria trazer para vocês de sugestão. Foi uma mistura aqui, né, um pouco de relato dos livros, de mostrar os livros, mas eu também trouxe algum conteúdo para vocês, para não ficar uma coisa somente indicativa de livros. Acho que vocês podem, se for escolher desses livros todos, quais que eu recomendaria para vocês lerem, eu resumiria dizendo que este livro, O Homem Visível e Invisível, de Lead Bitter, é muito importante para tudo isso que eu falei para vocês, e este outro livro, A Aura Pessoal, de Dora Kuntz, que complementa, que avança, que expande o conteúdo desse assunto, né? E acho que vocês vão gostar de ler esses dois livros para aprofundar essa temática, tá certo? Se gostaram desse tema, deixem o like de vocês aí, apertem o sininho para terem de novo conteúdos como esse indicados para vocês, né, quando vocês entrarem no YouTube, e se inscrevam no canal, por favor, porque vamos ter conteúdos desse tipo bastante aqui o tempo inteiro, cada vez mais tentando fazer de uma maneira que seja mais adequada para vocês e mais agradável. Espero até que vocês comentem, caso vocês tenham alguma crítica positiva, né, alguma coisa, crítica positiva assim, construtiva, né, de como seria melhor tratar aqui para vocês, se alguns vídeos estão muito grandes. Alguns a gente traz grandes porque são palestras e que acabam tendo um conteúdo maior, mas dentro do possível a gente tenta fazer um vídeo menor. Esse eu gostaria de ter feito um vídeo menor, mas também senti a necessidade de trazer esses conteúdos também que estão nesses livros, e acabou ficando um vídeo grande também. Mas vamos, dentro do possível, trazer vídeos mais curtos para poder não tomar tanto o tempo de vocês, ok? Então nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!